Olá a todos, bem-vindos ao canal Chester News. Eu falo sobre política internacional, nacional e assuntos relevantes aí do meu interesse para o Brasil e para os meus seguidores, né? Eu queria falar nesse Chester News sobre a votação que vai ter sobre a PEC dos precatórios, né? Eu queria falar sobre esse assunto para quem não está entendendo o que está acontecendo e qual é a relevância desse assunto para o Brasil e para as eleições de 2022 do ano que vem, né? Bom, eu queria falar, não sei se isso está certo, se está errado, eu vou falar fatos, depois, né, se você é contra ou a favor, você forma a sua opinião de forma, né, conforme a sua ideologia e tal. Mas eu quero falar o que está acontecendo primeiro, depois eu dou a minha opinião baseada na minha preferência política e na minha posição pessoal, né? Em primeiro lugar, a PEC dos precatórios, ela é uma tentativa do governo, né, de abrir um espaço no orçamento, porque assim, o país tá endividado, o PIB, né, a dívida em relação ao PIB, e tem uma questão que chama teto de gastos, né? Teto de gastos foi uma coisa que o governo Michel Temer fez, acho que em 2016, para dar uma segurança maior aos gastos, ao orçamento público do país. Porque naquela época a dívida estava em 77% do PIB e os gastos estavam aumentando muito rápido, chega em pouco tempo chegar a 90% do PIB, né? Então o que acontece? O teto dos gastos foi para dar segurança para os investidores de que o Brasil não ia se ultra endividar. Ocorre que eu estou vendo muita besteira sendo falado, até por, né, com todo respeito aos especialistas, eu não vou citar nomes, mas economistas que vão na CNN e tal, né, são pessoas que eu respeito, respeito no sentido de fair play, né, de você respeitar o seu adversário, mas não, eu respeito no sentido não que eu concordo, porque eles estão tirando tudo do contexto, falando umas besteiras, né? E não adianta ser professor de não sei o que, de faculdade. Eu já fiz faculdade de Direito e tem professor, doutorado, que é de esquerda e de direita. A pessoa que tem um título acadêmico, ela tem a posição política dela também. Então, o cara pode ser pós-doutor e, ao mesmo tempo, defender a posição política ali. Inclusive, no Brasil, está tendo uma degradação muito grande dessa questão. As pessoas não estão separando a questão ideológica, política, de crenças, de religião, da vida normal. As pessoas estão no Brasil radicais, radicalizando total. Você está sendo perseguido, dependendo da sua posição política, você está brigando com familiares, com amigos, né? Isso é ruim, porque assim, as instituições políticas, elas só funcionam bem quando você separa a sua vida pessoal da disputa política. E o que está acontecendo no Brasil é uma radicalização extrema, que as pessoas usam os cargos, ministro da STF, jornalista, virou uma guerra de todos contra todos, como se o Brasil tivesse aí em quase uma década de guerra política intensa. Então, assim, as pessoas elas não compartilham mais coisas de outras posições políticas. Se você compartilha um negócio que você não concorda, parece que você está apoiando aquilo, sendo que não tem nada a ver. Então, assim, isso é ruim para quê? Para as instituições políticas. Se todo mundo fica numa guerra política extrema, a gente não confia mais nas instituições, porque começa a ter perseguição política, começa a ter perseguição econômica, né? E isso não é legal. Por que que não é legal? Quem estuda história antiga, toda a antiguidade, né, da humanidade, tiveram perseguições, guerras religiosas, porque justamente as pessoas perseguiam umas às outras, dependendo da religião, dependendo da posição política. Então, o que estão querendo fazer na prática é destruir o mundo moderno. Não sei quem está fazendo isso. Eu, particularmente, não apoio, assim, não acredito em conspirações, essas coisas, mas está acontecendo no mundo um retrocesso ali. Não sei se é a China, se são os super ricos, as big techs, não sei quem está causando isso. Se é o avanço aleatório da tecnologia,
mas as pessoas estão radicais aos extremos e isso é a destruição do iluminismo. Porque assim, o capitalismo e o iluminismo nos últimos 200, 300 anos deu uma liberdade extrema para as pessoas. Então assim, você respeitar o seu adversário político, as instituições, elas evoluíram nos últimos 100, 200, 300 anos, interrompendo essas perseguições que estão acontecendo agora, as pessoas misturando a vida pessoal com religião, com política. Isso, a antiguidade toda aconteceu isso, e não deu certo. Então, assim, quem está promovendo isso está querendo destruir o mundo moderno, destruir a civilização, pessoas ser mortas por ter religião tal, A, B, C, entendeu? Quem está fazendo isso, eu não sei se tem consciência disso, mas está destruindo o mundo moderno. Porque a pessoa começar a misturar tudo, acaba as instituições, acaba tudo, né? E o que isso tem a ver com o que eu estou falando? Tem a ver porque a degradação institucional do Brasil é muito grande. Então, assim, estão usando mídia, cargos tal, para atacar posições ali o tempo todo. A pessoa não... Tá todo mundo, né, numa guerra infinita ali. E a PEC dos precatórios, ela é o centro da estratégia ali do governo para tentar achar um orçamento para criar o Auxílio Brasil no meio de uma pandemia. Como eu tenho conhecimento de economia, de política, de orçamento, eu já estudei para concurso do Ministério do Planejamento que fala do orçamento, né? Eu vi os jornalistas da CNN falando sobre isso e, com todo respeito, não tem nada a ver o que eles falaram, inclusive especialistas, o Marcos Lisboa, que é economista do INSPER, muito respeitado, mas ele falou coisas ali que não tem sentido algum. E o Schwartzman também, que foi ex-presidente do BC, foi na CNN à tarde, também, né, não tem nenhum sentido. Eu vou explicar por que não tem sentido o que eles falaram. Primeiro, o teto de gastos foi feito em 2016. Lá não existia pandemia, certo? E a gente está falando dos outros países do mundo. Se você pegar a lista do porcentagem do PIB que os países ricos e vários outros países do mundo gastaram, esses gastos, tem país, a França, por exemplo, o Japão, gastaram 40, 50% do PIB com pandemia, com auxílio aos mais pobres, com auxílio às empresas, trilhões. A Europa gastou muito dinheiro para proteger as pessoas no lockdown. Então, assim, estão querendo defender o teto de gastos, só que o teto de gastos foi feito antes da pandemia. Veio a pandemia, que o Paulo Guedes gosta de falar que veio um meteoro no meio do caminho, né? E outros países gastaram 50, 60% do PIB a mais para proteger as suas populações na pandemia. E tem outra, a gente está 2 anos de pandemia e não acabou a pandemia. O Brasil, ele foi um dos países que menos gastou com pandemia, acho que dá 9% do PIB só. Então, assim, estão falando um monte de besteira na CNN, não estão respeitando o teto de gastos. Primeiro, você tem que ver o que os outros países gastaram com pandemia. Muito mais que o Brasil. E ninguém está acusando a Europa, Estados Unidos de superendividamento. E pode realmente acontecer. Muitos países do mundo, Japão, que já era endividado, se endividaram ainda muito mais. O Brasil, em questão de endividamento para resolver a pandemia, a gente está em 2 anos de pandemia. E eu vi notícias agora que a China e a Europa estão aumentando os casos, mesmo com a população vacinada. Ou seja, a grande probabilidade de 2022 a pandemia entrar no 3º ano. Então, assim, esse povo que está indo na CNN falar esse tipo de coisa fora do contexto não está ajudando em nada, entendeu? Porque estão pegando pessoas ali que são contra o Bolsonaro e estão dando opiniões políticas ali como se aquilo fosse algo isento. E não existe isso. Outros países do mundo gastaram, o Brasil acho que não é 9% do PIB, teve país que gastou 50, 60. O aumento de gastos para proteger os países na pandemia, seja as empresas, as pessoas mais pobres dos países, para enfrentar o lockdown na pandemia, é semelhante aos gastos que os países aumentaram na Segunda Guerra Mundial. A gente só viu o governo aumentando 50% do PIB em gastos
na época da Segunda Guerra Mundial para criar armamentos, para lutar na sobrevivência da Segunda Guerra Mundial, gente. Então, assim, ninguém fala da pandemia, só fala teto de gasto. E tem outro, o Temer fez o teto de gasto em 2016, não tinha o meteoro que o Paulo Guedes falava da pandemia, que é o evento, na verdade, mais grave desde a Segunda Guerra Mundial. Os países estão gastando 40, 50, 60% do PIB a mais para enfrentar a pandemia. E a pandemia vai entrar no terceiro ano que vem, provavelmente, porque os casos na Europa estão aumentando. Então deve ter circulando uma nova, sei lá, tem a beta, gama, delta, celta, melta, meta lá tem várias cepas rodando e é capaz da pandemia continuar no que vem. E o povo fica, vamos tirar o Bolsonaro porque o PEC dos precatórios vai ajudar o auxílio aos mais pobres e isso vai reeleger o Bolsonaro. Gente, não é assim que a gente tem que pensar. A gente está vivendo uma pandemia. A coisa é grave demais. Tem gente comendo lixo, resto de osso, inflação. Não é só no Brasil, gente. Na Inglaterra está faltando produtos, briga nos postos de gasolina, inflação no mundo inteiro. A gente está vivendo uma guerra mundial Z e a galera entrando no STF com o partido. O que está acontecendo? A nossa Constituição permite que partidos políticos entrem com ações no STF. Mas o que eles estão fazendo? Estão judicializando o STF. Eu achei um absurdo a Rosa Weber lá dar uma liminar para cancelar uma votação. Não existe isso em nenhum país do mundo, uma Suprema Corte interferir no poder legislativo dessa forma. E a CNN falando que é chantagem, poder discricionário. Não existe isso, né? Todo país do mundo tem um tipo de orçamento. O nosso orçamento, o poder legislativo, ele pode decidir o que vão fazer com as verbas. O judiciário, o executivo, são três poderes independentes. Não existe isso que está acontecendo. Eles já combinam com partidos de esquerda entrar no STF, as bancadas de esquerda já combinam tudo. Não existe. Isso é uma degradação das nossas instituições. Nós estamos num momento grave, é um momento de se unir, não de guerra política. Entendeu? É ridículo isso que o brasileiro está fazendo. Eu sou contra o Bolsonaro, eu vou falar que eu sou contra a PEC dos precatórios, que é teto de gasto. Que teto? O teto foi o Temer que fez. Tem país gastando, não é nem teto, é estrela já de gastos. E ninguém está falando de que a Europa vai falir ou os Estados Unidos. Ninguém quer saber de nada. É guerra, é pandemia grave. Pessoas morrendo, pessoas com inflação alta no mundo inteiro, faltando container, faltando peça de carro. Nós estamos praticamente numa guerra mundial Z e a galera querendo derrubar o Bolsonaro com ação, com jogadinha idiota. Que isso, gente? A gente está no mesmo barco, nós somos brasileiros, não temos que se unir. Vamos ferrar a PEC do precatório porque isso vai dar voto para o Bolsonaro. Tá vendo? Vocês viram? A esquerda, isso é bom para mostrar para a população que a esquerda, ela não pensa no mais pobre. A esquerda, ela quer o poder, ela quer transformar o Brasil naquelas maluquices socialistas que esses malucos de esquerda ainda sonham com esse pesadelo horrível ainda. Que em outros países do mundo, às vezes, eles até criminalizam o socialismo como se fosse o nazismo, de tantas mortes que essa ideologia assassina causou. E a galera sonha em fazer isso aqui no Brasil, elegendo pessoas radicais aí, de extrema esquerda, que fica fingindo que é do bem, que se uniram com bandidos, com traficantes, com a corja da escória da humanidade. Acordem, gente. A gente está num país, no meio de uma pandemia. Entendeu? É grave a situação. Não é briguinha de política, de não sei o quê. Você está dentro do Brasil. A sua cidade que você mora, os seus familiares, os seus amigos, as pessoas que você ama, está dentro do seu país. Se você não é patriota, seja um pouco, tenha um peso na sua consciência de que tem pessoas morrendo de pandemia. A pandemia pode continuar em 2022, porque tem notícias recentes que os casos estão aumentando na Alemanha, na Europa, mesmo com o povo vacinado. Entendeu? Não é hora de picuinha política, de sair falando merda em jornal, de que o Brasil está desrespeitando
não tem teto, porque não fizeram a parede. O Temer fez o teto de gastos pensando que iam ter reformas que não aconteceram. Não dá para você fazer o teto sem a reforma da parede. Não, não tem parede. E, igual o Guedes falou numa live, brincando entre aspas, né? Não tem o teto, tem que aumentar o teto. Não tem jeito. O chão sobe e o teto tem que subir também. Não tem jeito. É inflação, pandemia, caos mundial, faltando peças, produtos, container no mercado mundial, faltando carro. Parece que vocês estão, todo mundo tá maluco, sem noção. Milhares de mortos, e o negócio tá rodando ainda, a galera fazendo CPI para criminalizar, querer desgastar o presidente no meio da pandemia. Que é isso, gente? O brasileiro tá o quê? Tá maluco, sem noção? Que isso, gente? Vamos botar a cabeça no lugar. Eu queria dar esse recado para os deputados. Pelo amor de Deus, pensem no país. Não fique pensando, a gente não vai votar isso porque vai beneficiar isso, o Bolsonaro vai ganhar. Pelo amor de Deus, gente. Tem um pingo de decência, de noção das coisas. A briga pelo poder, ela tem limite ético. Que é isso? Deram uma facada no Bolsonaro. Proibiram as investigações do Adélio. Todo mundo radical com política, perdendo amigo, perdendo parente. Onde o Brasil vai ficar? Perguntaram para as pessoas na Segunda Guerra Mundial, um jornalista japonês perguntou, tinha como prever a Segunda Guerra Mundial? Ele falou, tinha. As páginas do jornal já tinha ódio no ar. Os países estavam se xingando, as pessoas se ofendendo. Naquela época não tinha internet, mas o povo estava radical, polarizado. Sempre antes de uma guerra mundial, guerra civil, o ódio, ele domina. Se todo mundo ficar polarizado, acaba Brasil, acaba tudo, é guerra, é estado de sítio, tudo, família uma matando a outra. E é isso, é barbárie, é guerra, era das trevas, medieval, entendeu? Quem está fazendo isso, esticando a sociedade ao máximo, não sei se são os bilionários, a tecnologia, ou o imbecil que está fazendo isso, né? Não vou falar nome, mas tem um grande imbecil no mundo que não sabe o mal que está causando, por ser burro e não aprender com os próprios erros. Tá todo mundo radical no mundo inteiro por causa de uma bosta de um produto idiota que a pessoa não consegue aprender com o próprio erro. Tá deixando todo mundo inteiro polarizado, destruindo os países. Cara, vai estudar história. Ou se você já estudou história grega, que você gosta, você está fazendo isso de propósito, porque você sabe que a polarização destrói e antecede a guerra. Você é um louco, animal social, entendeu? Tem grandes donos de empresas de tecnologia que estão destruindo a sociedade. As pessoas mais novas não lembram de rede social, mas tinha o Orkut no Brasil por muito tempo. As pessoas de esquerda e de direita no Orkut eram amigos mesmo, de se encontrar. Eu tinha comunidades no Orkut de política que tinha encontros presenciais, as pessoas eram amigas. Fizeram uma merda na sociedade. Isso antecede a guerras, a destruição. Antes da Guerra Civil Americana, os deputados ficaram polarizados, o povo se batia no Congresso, se matava, brigava, saia na porrada, entendeu? Quem estuda história sabe, polarização extrema antecede o caos. Quem está fazendo isso ou é satanista ou está querendo que o mundo seja destruído. E quem é do bem tem que ser contra isso. Não é possível todo mundo ficar louco assim do nada e ninguém perceber isso. As pessoas têm que ser criminalizadas. É um horror que está acontecendo na sociedade, né? Tomara que o Congresso americano lá regule essas coisas. Não pode a sociedade ficar desse jeito, polarizada. Não vamos ser manipulados, não pode, isso não existe. E é isso, bem-vindo ao canal Chester News. E se inscreva no canal, dá um curtir para apoiar o vídeo se você gostou. E é isso, um abraço a todos e espero que passe a PEC dos precatórios e o Auxílio Brasil seja viabilizado, porque não é questão de ajudar a OAB, não. As pessoas estão passando fome, elas precisam do auxílio para sobreviver. E é isso, um abraço a todos.